Boa noite a todos. Estão todos bem? Eu também, graças a Deus. Muito bom. É sempre bom estar nessa casa, podendo com vocês aqui estudar um pouquinho mais o Evangelho. Por isso que eu agradeço primeiramente. Então estamos no fim do ano, todos nós, praticando então as festas natalinas e já pensando na passagem, de um ano para o outro. Sempre quando chega nesse mês, todos nós então fazemos reflexões a partir do que foi a nossa passagem nesse ano, de como que nós convivemos uns com os outros, o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim. E devagar então, essa reflexão é o que faz que nós possamos, devagar, ir chegando a um patamar melhor, espiritualmente falando. Porque nós começamos assim mesmo. Tem muitos que não conseguem refletir nem de ano a ano. E aí, com o tempo então, e também com a passagem dos tempos e das vivências, nós vamos então conseguindo, pelo menos uma vez por ano, refletir a respeito da vida. Refletir a respeito de como nós convivemos uns com os outros. Refletir da forma como que eu me atento para com Deus. Se eu respeito as suas leis ou não. E devagarzinho, então, eu como filho de Deus, pródigo ainda, vou devagar me achegando a Deus. E Deus, como um bom Pai, Ele sempre abre as portas para mim, misericordioso como é, tal qual nós podemos ver o ensino do Cristo, no qual Ele veio nos dizer que veio amando do Pai, e que o Pai é maior do que Ele, mas que Ele e o Pai são apenas um em princípios, em leis, em amor, porque Ele veio amando do Pai. E da mesma maneira como Ele chega lá naquela mulher adúltera, na qual estava para ser apedrejada, Ele lhe pergunta: onde estão os seus acusadores? E ela vem lhe dizer assim: aqui não mais estão. Então o Cristo lhe diz assim: então vai e não peques mais, e não erres mais. É o mesmo sentimento que Ele trabalha para conosco. Vá, continue a sua caminhada, faça a sua reflexão ano a ano, mas busque não errar mais, busque acertar mais, busque entender mais as leis de Deus, busque compreender que mágoa, ressentimento e rancor não nos leva a lugar nenhum, que o perdão é o maior sentimento que faz com que o ser ascenda a Deus de verdade, que faz com que ele consiga superar todas as suas dificuldades. É o perdão, porque é o perdão que nos permite seguir adiante. As pessoas que não perdoam, elas ficam paralisadas, elas ficam atrasadas, elas ficam em pânico. Por quê? Porque elas sempre remoem o passado. E muitas vezes nas reencarnações seguintes, porque nós reencontramos. E ao reencontrar vem aquela lembrança, vem aquela intuição. E nós ficamos remoendo aquilo tudo. É por isso que tem muitos de nós que estão nessa existência, não entendem porquê, estão bem até na vida material, e não entendem porque são tão desanimados em superar as dificuldades, em vencer na vida como todos vencem, em estudar, em trabalhar. Essas pessoas não entendem porque têm uma espécie de depressão, uma tristeza, uma melancolia. Na maior parte das vezes é rancor. Na maior parte das vezes é ódio por alguma coisa que não foi bem entendida entre ele e um semelhante. E que porventura nós vamos nos reencontrando e nos reencontrando, parece que devagar vão vindo as lembranças. Mas então com o tempo nós vamos nos adentrando à religiosidade. E essa religiosidade não tem como sair dela. A partir do momento que você se adentra, a espiritualidade então entra dentro de nós. Ela nos contamina. E devagar ela vai fazendo com que possamos ir sentindo o sentido de misericórdia. O que é misericórdia de fato? Misericórdia de fato é aquele, então, muitas vezes perdão
que a gente não quer perdoar, mas a gente vai relevando devagar. E com o tempo vem o perdão de fato, onde que então, por mais que uma pessoa erre, nós vamos buscando contornar, aceitar e ensinar aquela pessoa a ir se corrigindo, a ir devagar, não fazendo mal ao outro, a ir aceitando o outro, a ir aceitando a si mesmo, a ir corrigindo os seus passos, a ir devagar então se entendendo no mundo. Aquelas pessoas que porventura não se entendem no mundo ainda, devagar então, quando encontram pessoas abençoadas que estão por elas e que lhes auxiliam, mesmo que em algum momento essas pessoas que estão auxiliando, elas vêm perder alguma coisa na vida por causa disso. Ou é o tempo, ou é bens materiais. De alguma maneira, ela vai sendo o quê? Entre aspas, prejudicada materialmente falando. Mas essas pessoas de bem, que buscam então auxiliar o outro de verdade, elas não estão preocupadas se perdem coisas materiais. Elas não estão preocupadas se perdem tempo. Por quê? Porque essas pessoas já estão quase como Paulo lá atrás. Porque muitos ficam perguntando, quando que o Cristo virá? Todas as religiões ficam debatendo, o Cristo vai vir mais uma vez? Quais são os seus sinais? Na realidade, o Cristo devagar, ele já vai ser chegando, estando entre nós, a partir de nós mesmos. Como assim? Vamos buscar de novo em Paulo de Tarso, quando ele diz assim: não sou mais eu que estou em Cristo, mas Cristo que está em mim. O que quer dizer? Quer dizer que o Cristo já está entre nós, nas ações que praticamos com o semelhante, a partir do momento que nós nos atentamos à religiosidade como essa, a casas de oração como essa, que nós a frequentamos, que nós estamos lendo o Evangelho, que nós estamos praticando os tratamentos, recebendo e doando-os, e que nós estamos pensando no outro e praticando a lei de justiça, de amor e caridade. É o Cristo que está agindo através de nós. Então ele já voltou, ele já está em nós. A partir do momento que as religiões devagar vão se espiritualizando, cada vez mais o Cristo vai se adentrando e vai então estando entre nós, agindo, auxiliando-nos e enriquecendo-nos com a sabedoria universal, a sabedoria de Deus, as leis naturais. As únicas leis que realmente fazem com que nós, seres humanos, espíritos encarnados, pratiquem o amor de verdade, pratiquem a caridade. Entendam que o ser que pratica a caridade de verdade, ele é então aquele sino que a partir do momento que ele está soando, ele soa por todas as casas, ele soa em todos os seus parentes, em todos os seus amigos, ele soa no seu trabalho, ele soa na humanidade. E esse soar, esse barulho que sai desse sino, desse irmão menor, que está entendendo as leis, que está entendendo os ensinamentos do Cristo, é nada mais, nada menos, uma repetição do Cristo que passou por nós lá atrás, e que está por nós ainda como governador deste planeta. Devagar, então, esses ensinamentos que vão se adentrando em nós, que nós vamos conseguindo nessas casas de oração, que nós vamos conseguindo através desses livros, vão fazendo com que nós, além do Natal, além deste momento, além dessa expectativa que nós temos de melhorias para todo mundo e de agir em prol dos outros, com o tempo, então, nós vamos praticando esse Natal, essa reflexão, ou essas ações que nós praticamos no Natal, nós vamos praticando-a, então, no dia a dia. É como se o Natal fosse todos os dias. É como se o aniversário do Cristo fosse todos os dias. É como se estivéssemos pelo Cristo todos os dias. E isto, muitos já praticam dessa maneira. Tem muitas pessoas que estão dentro e fora das casas de oração, é o ano todo. E o ano todo tem caridade saindo de suas mãos. O ano todo tem passes saindo de suas mãos, tratamento saindo de suas mãos, voluntarismo saindo de suas mãos, seja nos asilos,
seja nos hospitais, seja nas ruas, seja nas periferias. Um sentimento natalino que aparentemente fora da data, mas que contagiou essas pessoas a tal ponto dela perceber que aquele sentimento que temos nesse final de ano, ele deve o quê? Ele deve estar todos os dias no coração do ser humano. Seja no trânsito, seja no trabalho, na minha profissão, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os estranhos. Por quê? Porque devagar eu vou compreendendo. A passagem do ser humano nessa terra, ela é tão curta. E aí, então eu volto para a espiritualidade, que é uma eternidade para todos nós. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que nós retornamos. E mais uma vez, passagens curtas. Passagens então que a partir do momento que nós valorizamos e vamos reconhecendo qual que é o sacrifício que mais agrada a Deus, nós vamos então conseguindo a felicidade tão almejada. Aquela felicidade que nós estamos buscando no dia a dia. Mas pelo fato de estarmos ainda inconscientes espiritualmente, buscamos a nossa felicidade aonde? Nas coisas materiais. Buscamos felicidade aonde? Nos prazeres que nós temos com os nossos corpos carnais. É aí que nós estamos buscando a felicidade. E é por isso que nós estamos sempre nos decepcionando, porque o sacrifício mais agradável a Deus é justamente os sacrifícios que fazemos do meio material em prol do espiritual. Vamos entender então, é aquele sacrifício que eu faço deixando um pouco de lado, muitas vezes, o meu bem-estar para praticar o bem-estar em prol do semelhante. Muitos de nós abusam do bem-estar. Errado não, mas é preciso entender que tem um limite, que tem o necessário. Ambos, muitos de nós, abusam dos adornos, abusam do supérfluo, abusam dos recursos do mundo. E depois nós estamos reclamando que o mundo não nos atende o suficiente. Mas a questão é o seguinte, não vai atender mesmo. Por quê? Porque todos nós estamos então querendo do mundo coisas que estão além da nossa imaginação. E todos os dias, o que? Nós vamos querendo sempre mais. Parece que o mundo não é o suficiente para nos atender. Devido ao nosso egoísmo, à nossa arrogância, devido ao fato de nós sempre estarmos querendo mais. Com o tempo, então, como eu disse, nós vamos sendo contaminados pelo Cristo, pela doutrina cristã, e ela devagar vai abrangendo todas as nações, todas as religiosidades, e essa é uma contaminação boa, porque nós estamos acostumados em entender que contaminações não são boas, depende da contaminação. A contaminação cristã, os ensinamentos cristãos, que advêm desde a antiguidade até os tempos atuais, que elas estão em todas as religiões. É só nos observarmos e analisar todas as religiões. Alguma coisa nós vamos encontrar dos ensinamentos do Cristo. Mas por que diverge tanto assim? É porque quem que faz a interpretação dos ensinamentos da espiritualidade são seres humanos e nós somos falhos. Aqueles que devagar com o tempo vão conseguindo se encontrar mais com a espiritualidade, com as leis de Deus, vão conseguindo ser intérpretes melhores. Como nós conhecemos lá atrás, Sócrates, Elias, Jeremias, e aí, então vamos chegando mais para o lado de cá, Kardec, que codifica a doutrina espírita e traz a doutrina cristã na sua maior pureza. Na sua maior pureza. Uma doutrina na qual está para nós hoje nos livros. Uma doutrina que está para nós hoje praticamente desenhada. Porque da forma na qual ela é traga para nós nos livros, é de uma maneira que não tem como não entender. É de uma maneira que não tem como não assimilar. Por quê? Porque além da codificação kardeciana, que se nós nos adentrarmos ao Evangelho e realmente prestarmos atenção nele, porque tem pessoas que se adentram à religiosidade, à doutrina espírita, começam então a ler o Evangelho e diz assim, essa doutrina é complicada demais para mim.
mas é porque a pessoa só passa os olhos, é porque a pessoa não tem interesse naquele momento. Por isso, então, que ela é complicada. Ela é complicada para aqueles que estão desinteressados em melhorar e superar as suas dificuldades na vida. Por isso que ela é complicada. Mas a partir do momento que o ser tem interesse de verdade em superar as suas dificuldades, em melhorar e estar pelo seu semelhante, pode ter certeza de uma coisa: a partir do momento que ele se adentra ao Evangelho, ele vai então conhecendo, ele vai então decifrando, ele vai então percebendo que não está difícil, que está fácil o entendimento, que o que lhe faltava antes era vontade, força de vontade, de realmente entender e praticar. Porque realmente não é fácil, em um mundo de provas e expiações, praticar as leis de Deus 100%. Não é fácil. E por que não é fácil? Porque nós não somos 100% puros. Ao contrário, até estamos um pouco longe disso. Nós ainda somos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos ainda. Somos a infância da humanidade. Mas nós devemos começar de pronto, então, aproveitando os momentos que nós já conseguimos assimilar. Aproveitando, então, a etapa na qual nós estamos e buscando, de alguma maneira, compreender que, nem que eu caminhe devagar, mas que eu caminhe, isso então fará toda a diferença na minha vida, tanto na minha vida material, quanto na minha vida espiritual. Qual que é o sacrifício mais agradável a Deus? Se não o sacrifício do meu orgulho, da minha arrogância, da minha vaidade, do meu egoísmo. Porque a partir do momento que eu vou conseguindo sacrificar tudo isso, eu consigo olhar com outros olhos para o meu semelhante, para o meu amigo, para a minha amiga, para a minha esposa, para o meu esposo, para os animais, para a natureza, para a beleza que o universo está para todos nós, nos trazendo todas essas escolas, planetas, nas quais nós estamos nela, estudando e devagar nos purificando. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Porque a partir do momento que nós vamos deixando o orgulho de lado, nós vamos perceber uma coisa, que tudo ao nosso lado é o quê? Transitório. Então que nós não devemos perder tempo em ficar atirando pedras no semelhante. Ao contrário, que eu passe a dar exemplos, que eu passe a auxiliar, que eu passe a conversar, que eu passe de alguma maneira, então contribuir para que o outro esteja melhor. Porque é assim também que devagar eu vou conseguindo melhorar. A partir do momento que eu estou na Terra, que eu estou compreendendo que todos nós somos filhos de Deus, então eu vou compreender também, tal qual é na ficção daquele filme D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, que é um por todos e todos por um. É por isso então que Deus devagar, Ele vai nos ensinando isso. Como? A nossa reencarnação, por exemplo, o espírito imortal ele não tem sexo, mas por que precisa reencarnar como homem ou como mulher? Para que isso? Para que nós entendamos os dois lados da história, para que nós conheçamos o que é que o homem precisa caminhar e conhecer na Terra, e o que a mulher precisa caminhar e conhecer na Terra, porque para cada sexo Deus deu missões diferentes. E então é por isso que o homem precisa caminhar que o espírito imortal precisa caminhar como homem na Terra, precisa caminhar como mulher na Terra, precisa caminhar também em conjunto, em união, porque Deus fez esses dois seres para se unirem. A partir do momento que esses dois seres se unem, vem a família. A partir do momento que vem a família, aumentam as responsabilidades. Aquele ser que caminhava antes pela terra, olho por olho, dente por dente, que não perdoava, ao contrário, só magoava, só sacaneava, só prejudicava os seus, a partir do momento que agora, em uma existência, ele constitui família, ele percebe então que tem pessoas que estão ali na sua responsabilidade. Ele percebe então que deve estar por elas e que deve ser um exemplo. E antes, pessoas que, porventura em outras existências, não tiveram convívio familiar
cristão ou um convívio familiar no qual a religiosidade se adentrava ali, a partir do momento então que ele consegue essa família e que ele percebe que ele é ali o arrimo de família, ele então vê a história de outra maneira. Ele vai buscar então conteúdos, conhecimentos nos quais vão lhe auxiliar a ser o melhor pai de família, a ser uma melhor mãe de família. E aonde que ele vai encontrar isso tudo, senão exatamente numa casa religiosa? E devagarzinho pode ser que ele pule de uma para outra, porque nem sempre uma condiz com os princípios nos quais nós devemos seguir. Mas com o tempo nós vamos nos adentrando, assim como eu também. Eu já fui de várias religiões e hoje eu me encontro na doutrina espírita. E com o tempo nós vamos então nos adentrando na religiosidade. A partir do momento que nós nos assentamos a ela, nós vamos procurando os seus conteúdos e os seus conteúdos então vão se adentrando em nós, e aí nós vamos fazendo como Paulo lá atrás dizia, que não é mais ele que está em Cristo, mas a partir do momento que nós que estamos aqui pegamos então essas literaturas e buscamos conhecê-las, e então é o Cristo que está agindo em nós no dia a dia, com a nossa família, a partir dos nossos exemplos, a partir dos exemplos do pai para com os seus filhos. Ele vai então devagar, dando bons exemplos para os seus filhos. Ele não julga o outro, ele respeita o outro, valoriza o outro, ele busca conter os seus vícios, porque não é fácil sair dos vícios. Nós vamos passando através das eras, das reencarnações, e nós vamos devagar deixando esses vícios. Tem pessoas que bebem e acham bacana e excedem. Tem pessoas que fumam e acham bacana e excedem. Tem pessoas que estão nas drogas e acham bacana e excedem. Tem pessoas que abusam da sexualidade e excedem. Tem pessoas que abusam dos adornos e excedem. Mas com o tempo, devagarzinho, nós vamos aprendendo, nós vamos vivificando, porque a letra vai matando, a letra vai nos derrubando. Os nossos vícios devagar então vão nos almejando e vão nos transformando. E nós vamos vendo que esses vícios então, muitas vezes, ou melhor, todas as vezes, os vícios são sempre prejudiciais. E nós só vamos compreendendo isso, como eu disse, é a partir dos tempos. Então muitos pais de família que ainda bebem e fumam, eles têm dificuldade ali para sair daqueles vícios, mas eles estão lutando contra isso, porque todos nós estamos lutando, todos nós voltamos para a espiritualidade, todos nós relembrando das nossas missões, que nós estamos aqui para o quê? Progredir, para prosperar espiritualmente, para superar as nossas dificuldades, para vencer os nossos vícios, para sermos melhores a cada dia. Nós relembramos isso lá na espiritualidade. E a partir do momento que nós relembramos isso lá na espiritualidade, nós fazemos um balanço de tudo que nós passamos a partir das nossas reencarnações e nós vamos buscando corrigir os nossos erros. Com o auxílio da espiritualidade que chega até nós, faz todo um planejamento reencarnatório e aquele mérito que nós temos, nós vamos pedindo para nos ajudar a superar as nossas dificuldades. Tem pessoas, por exemplo, que muitas vezes têm problemas com a bebida, então a pessoa pede para que ela venha com alguma deficiência na qual, que se ela beber, ela pode piorar o seu quadro e pode até perder a sua existência. E assim é por isso que muitos de nós temos os nossos freios. Quais freios são estes? Tem pessoas que são cegas, muitas vezes a pedido delas. Tem pessoas que são surdas. Tem pessoas que são acamadas, que são cadeirantes, que têm alguma doença terminal, que falta algum membro no corpo, que vem com idiotia. Muitas vezes a pedido delas, elas vêm dessa maneira. Está certo que em outras vezes é porque essa pessoa, talvez ela fez coisas erradas no passado e porventura ela precisa espiar daquela maneira. Mas muitas vezes também vem com mérito. A pessoa que tem o mérito pede, eu gostaria de ir dessa maneira, porque se eu for dessa maneira, eu vou conseguir então frear alguns vícios. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade na sexualidade. Então muitas vezes pede para vir sem beleza física,
porque sabe que se vier com beleza física no mundo, talvez vai abusar da sexualidade. E é assim que devagar, então, nós vamos conhecendo a espiritualidade, nós vamos praticando-a, nós vamos nos educando, nós vamos nos aceitando, nós vamos deixando no altar as nossas oferendas, porque nos tempos atuais, então, a doutrina espírita vem nos ensinar que o sacrifício ele foi espiritualizado. Antes faziam sacrifícios, até hoje, não é? Fazem sacrifícios de animais. Há muito tempo atrás faziam sacrifícios até de pessoas. Hoje nós sabemos que o sacrifício que nós devemos fazer é o quê? Como eu disse lá atrás, do orgulho da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Deixando isso lá no altar. Deixa lá no altar. E então vamos procurar o nosso semelhante. Vamos nos entender com ele. Vamos conversar com ele. Porque muitos de nós não conversam com o irmão já tem quantos anos? Muitos de nós já não conversam com o filho já tem quantos anos? Já não conversa com o pai tem quantos anos? Não conversa com um colega de trabalho tem quantos anos? Por que isso? Rancor, mágoa, muitas vezes egoísmo, porque foi devido a alguma coisa material lá atrás, ou melhor, na maior parte das vezes, sempre nos desentendemos neste mundo mais por causa das coisas materiais, materialistas que nós ainda somos. Antes de continuar no Evangelho, eu vou pedir um auxílio para o Livro dos Espíritos a respeito do perdão. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. A oração ela é bendita para todos nós. A oração é o início do arrependimento. A oração é o início da transformação de todos nós que estamos na terra. Ela que dá início a devagar nós irmos conhecendo o perdão, irmos conhecendo a verdade, irmos superando as nossas dificuldades. Mas ela não nos redime dos nossos erros. Ela inicia em nós um processo de ligação com a espiritualidade, na qual nós vamos reconhecendo os nossos erros e partimos então para corrigir o que estamos fazendo de errado no mundo. Então ela é o início. Porque só tem uma maneira de nós aqui, nessa terra, corrigirmos os nossos pecados, expiando-os, corrigindo o mal que nós fizemos. Só dessa maneira. Mas que nós começamos pelo menos com as nossas orações. Por quê? Porque não é fácil perdoar nessa terra. É fácil perdoar as pessoas que muitas vezes tiram do nosso material, que às vezes até nos faz falta, ou que briga por herança, ou que muitas vezes nos sacaneia ou nos rouba. É fácil. Não é porque, como eu disse, somos muito apegados às coisas do mundo ainda, então por isso que não é fácil. Porque se não fôssemos, tal como Chico Xavier da Vida, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, poderíamos tirar o que fosse. Nós iríamos sempre dizer, não, eu te perdoo, faça bom proveito. Mas acontece que para nós não é fácil assim. Indo em mais uma questão do Livro dos Espíritos. Essa que eu disse é a 661. Eu vou agora na 887. Disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Essa é a questão 887. A resposta: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por este meio, nos tornamos
superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. O que quer dizer? Quer dizer que muitos de nós, a partir do momento que nós vamos o quê? Perdoando aqueles que nós chamamos de inimigos, nós vamos tirando uma carga pesada de nossas costas, porque nós não sabemos lá atrás quem foi o errado, quem foi o certo. E outra, por mais que nessa existência, aquele que me prejudicou e que eu o tenho como inimigo, talvez lá atrás eu fiz pior com ele. E é assim que devagar nós vamos entendendo que esses atropelos que nós temos materialmente falando é nada mais, nada menos devido aos nossos apegos ainda neste meio. E quanto mais nós vamos nos desapegando dele, mais nós vamos sublimando. Mais nós vamos devagar então, compreendendo um ao outro, respeitando um ao outro, e muitas vezes, mesmo que eu esteja no prejuízo material, eu deixo que o outro se vá. Eu até oro por ele, eu tenho compaixão para com ele. Assim como as pessoas que estão neste mundo e entendem que a pátria espiritual é o verdadeiro lar. Entendem que lá é o mundo real. E quando vêm a este mundo e perdem entes queridos, eles então buscam perdoar a todo custo, mesmo que chorando. Por quê? Porque eles sabem que o mundo real não é aqui. Que o mundo verdadeiro é o espiritual. E eles sabem que aqueles que tiram a existência uns dos outros são pessoas que ainda não têm Deus em seu coração. Ainda não entendem a lei de amor, a lei de justiça e de caridade. São pessoas que valorizam mais as coisas do mundo ainda, mais o dinheiro, mais carro, mais casas, adornos, bezerros de ouro que nós temos, do que o ser humano, do que o próprio irmão. São pessoas ainda egoístas e orgulhosas que acreditam que são melhores do que as outras. Essas pessoas ainda caminham nessa terra, perdidas e muitas vezes na solidão. E só o tempo para fazer com que essa pessoa perceba que está na contramão, perceba que não está no caminho certo, no caminho correto, seguindo de verdade as leis de Deus. E para completar, eu vou na questão 999. O arrependimento sincero durante a vida basta para apagar as faltas e fazer encontrar graça diante de Deus? O arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado. Se de acordo com isso, um criminoso dissesse que, visto o dever, em todo caso, expiar seu passado, não tem necessidade de arrependimento, em que resultaria isso para ele? Se ele se endurece no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Resumindo, todos nós vamos ser perdoados, mediante as nossas expiações. Nós precisamos expiar aquilo que nós fizemos para com o outro. E por que precisa ser assim? Nós precisamos entender o que é o bem e o que é o mal também. Porque nós praticamos coisas com o nosso semelhante que nós achamos normal, no momento no qual nós encontramos na humanidade. E com o tempo nós vamos percebendo que muitas coisas que as leis humanas permitem, as leis de Deus não permitem. E o tempo vai nos ensinando isso. E o tempo vai fazendo com que a gente compreenda isso. E o tempo vai fazendo também com que nós nos perdoemos. E então vamos nos reencontrando nessa terra, aceitando as leis de Deus, compreendendo uns aos outros e deixando então de apedrejar o outro. E percebendo que muitas vezes, quando nós vemos um cisco no olho do outro e estamos ali apedrejando o outro, tem uma trave enorme em nossos olhos, falhas enormes em nós. E nós estamos então ali criticando, fofocando e buscando prejudicar o nosso semelhante. É por isso então que nós, além de estarmos nessas casas de oração, nós também devemos levar o que? Essa religiosidade para casa. E como que nós fazemos isso? Com o Evangelho no lar, com essas obras, com o Evangelho segundo o Espiritismo,
com obras como essa, palavras de vida eterna, são obras que nós devemos ter em nossas casas e que vão nos auxiliando devagar a encontrar os ensinamentos do Cristo. E aí, então, só dessa maneira, estudando as leis de Deus, estudando essas literaturas, nos adentrando na religiosidade, conhecendo o voluntarismo, tendo boa vontade para com o outro, só dessa maneira que nós vamos, neste mundo, superar as nossas dificuldades. Não tem outra forma de realmente sermos misericordiosos, senão aprender com os nossos erros. Do livro Palavras de Vida Eterna, aproveitando o tema perdão, no qual o Cristo, para nos ensinar essa lição, ele precisou fazer isso de uma forma árdua, sofrida, que foi lá na cruz, no qual ele diz para nós: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Na luz da compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra te não envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças, compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam, compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam, compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem, compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura? A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhes suportares o assédio sem que partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Todos somos alunos do educandário da vida, e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros, e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Para que nós possamos finalizar, nós vamos refletir o que eu disse no início. Que possamos então, devagar, compreender que nós devemos ter esse sentimento cristão que a maior parte de nós só tem no Natal, que nós devemos estender para o ano todo. Que todo dia, ao acordar, eu faça a minha oração. Eu tenho gratidão pela vida, eu tenho gratidão por aqueles que estão ao meu lado, eu tenho gratidão por estar reencarnado nessa terra na qual, aqui, com os problemas que eu passo no dia a dia, todos esses problemas, então, enviados pela espiritualidade, estão me burilando e me transformando. Que eu tenho gratidão por tudo isso. E que, além de gratidão por todas essas oportunidades que eu tenho nessa terra, que eu tenha também esperança de dias melhores. E que eu lembre que eu devo estar pelo meu semelhante todos os dias. São todos os meses. E a partir do momento que eu entendo dessa maneira, eu caminharei todos os dias, praticando as leis de Deus, aceitando as leis de Deus, estando um pelo outro, fazendo a reflexão de como que eu estou ao deitar, de como que foi o meu dia, o que eu posso fazer para melhorar. E aí então eu vou compreendendo o verdadeiro sentido do Natal, que é fazer com que todos nós realmente estejamos em Cristo, porém não só no Natal, todos os dias, todos os meses. E assim então nós vamos passando e chegando o que? Já no final do ano. Todos nós queremos um ano melhor para todos nós. Então que nós possamos estar de verdade uns pelos outros, fazer as nossas orações para as nossas famílias, para aqueles que estão nos hospitais,
para aqueles que estão nos asilos, aqueles velhinhos que foram abandonados, na maior parte das vezes, por seus filhos. Fazer a nossa oração para o mundo como um todo, para que o mundo como um todo seja o que mais amável um com o outro, para que o mundo como um todo, ele seja o quê? Ele seja mais cristão, que ele tenha mais amor nos corações das pessoas que aqui estão. E que nós possamos compreender que, devagar, nós vamos alcançar a nossa evolução espiritual. Mas para que haja este alcance, é preciso que nós que estamos aqui deixemos a preguiça de lado, nos esforcemos mais, que nós trabalhemos mais nessa terra, materialmente falando, porque nós precisamos dar a César o que é de César, e consequentemente, sabendo trabalhar esse lado material, praticando as leis de Deus em nossos negócios, nas nossas profissões, no nosso dia a dia e na nossa correria entre os nossos familiares, clientes e pacientes, é que nós vamos conseguindo dar a Deus o que é de Deus. Muito bom. Como eu disse antes, que nós possamos colaborar conosco mesmo, porque nós temos todo esse acervo que é a doutrina espírita, que nos adentramos a essas casas de oração, ao passe como estamos fazendo, que o Evangelho do Lar esteja em nossas casas e que nós possamos levar também todo este amor, todo esse carinho e toda a atenção que nós estamos buscando para a nossa evolução para todos os que convivem conosco. Essa é a minha mensagem de Natal para todos nós. Um abraço e uma boa noite.